Espaço inclusivo é um espaço que de fato caiba todos os perfis, toda a diversidade de público, de pessoas, sem segregar, sem excluir ninguém, que todo mundo tenha os mesmos direitos, que todo mundo tenha o mesmo respeito, que conviva dentro de uma igualdade, mas sem deixar de olhar as especificidades. Não dá para colocar todo mundo dentro de um pacotinho e dizer que todo mundo é igual. Ninguém é igual, mas todo mundo precisa ter os mesmos acessos, né? Acessos à cultura, à educação, à saúde. A inclusão social é exatamente isso, é um espaço onde caibam todas essas pessoas, sem as barreiras que a gente tem na sociedade, que são imensas, né? E a nossa busca no museu é cada vez mais fazer desse espaço um espaço de inclusão, de diversidade e de acesso igualitário para todo mundo. O espaço de inclusão é um espaço de liberdade, um espaço que a gente negocia a nossa liberdade juntos, em vez de eu dizer para o outro o que é ou não o ser, né, o que é ou não o pertencer, nós, dentro desse encontro das diferenças, criamos as paredes permeáveis que nós nos atravessamos para criar essa sociedade qual todos pertençam, não tem uma única narrativa dominante. Quando a gente fala em acessibilidade de museu, como o museu é um espaço que é muito visual, eu acho que quase sempre é uma acessibilidade que está mais pronta no sentido da acessibilidade física, né? É um museu que tem piso tátil, é um museu que tem plataforma adaptada, é um museu que tem cadeira de roda para emprestar para os visitantes, é um museu que tem maquete tátil para fazer transposição de linguagem, audioguia, videolibras. Só que tem uma acessibilidade que é extremamente importante e, para mim, talvez a principal, que é a acessibilidade atitudinal. Então, a partir dessa lógica, o próprio museu se transforma a entregar e perceber suas ações como ações também que podem ofertar novas maneiras de acesso a esses diversos públicos. O projeto Deficiente Residente é um projeto que visa quebrar a barreira do desconhecido e qualificar o atendimento para as pessoas que tenham alguma deficiência. O projeto ele é muito simples e muito inovador ao mesmo tempo. Ele consiste no convite de pessoas com deficiência para trabalharem conosco por um tempo determinado, geralmente de 3 meses a 4 meses. Essas pessoas elas são remuneradas e elas convivem com a equipe do museu para dizer para a gente o que a gente pode melhorar do museu para funcionar para uma pessoa que tem uma deficiência igual a ela, e também como é que a gente pode tratar e melhorar o nosso atendimento, o nosso acolhimento afetivo e humano para trazer esse espaço de inclusão mais igualitário. Então, em 2010, a gente levou uma pessoa cega, uma pessoa com baixa visão. Depois, em 2011, a gente trabalhou com a deficiência intelectual, que é muito importante também, porque a deficiência intelectual, eu preciso adaptar, ela tem uma deficiência cognitiva. Então, como é que eu vou fazer a transposição de linguagem de um acervo de um museu para uma pessoa, de repente, que tem um autismo, síndrome de Down, que ela entenda aquilo, que aquilo faça sentido para ela? Então, é muito importante a gente também conviver e entender. E assim, a cada ano, a gente vai convidando um perfil diferente de deficiência, e aí, nesse sentido, a gente vai melhorando e vai se tornando, de fato, um espaço mais inclusivo. O projeto inteiro, a gente fez um documentário que está no nosso canal do YouTube, do Museu do Futebol, e ali tem um depoimento que todas as vezes que eu assisto o documentário eu me emociono, que é com a Ana, que é a mãe do André, que tem autismo, e a Ana conta que o André, ele nunca
nunca falou muito da deficiência dele, né, com a família, ele sempre foi muito fechado em relação a ser autista. E que a partir do momento que ele trabalhou com a gente, ele entendeu que aquilo podia ser um orgulho, e que ele passou a dizer, eu sou autista, e passou a buscar no jornal, por exemplo, programações em outros espaços culturais que fossem voltados para pessoas com deficiência. Isso para a gente é um orgulho imenso, porque é o protagonismo. A deficiência deixa de ser um problema e passa a ser um protagonismo. Ela fala, eu sou, eu posso e eu tenho tanto direito como qualquer outra pessoa. A gente nunca vai poder falar que a gente é 100% acessível, mas a gente está crescendo bastante nesse campo. O Olhar de Perto é um projeto, ele perspassa outros programas. Então, o Olhar de Perto ele também vai abraçar, digamos assim, um programa de visitação. Um exemplo é, nós fazemos internamente oficinas, treinamentos, em audiodescrição para os educadores do museu, que, a partir disso, e com contato com o público diverso, com o público com baixa visão, público cego do museu, fazem visitas mediadas para público com baixa visão e público cego nas exposições. Além disso, desenvolvemos junto com parceiros, né, audiodescrições. Então, esse Olhar de Perto ele vai então pensar os públicos dos programas, digamos assim, né, e como isso pode pensar então a relação da não visão, a relação da baixa visão com a fruição, com o direito ao acesso à arte que esses vários públicos podem se apropriar, né, tomar para si. Então, o Olhar de Perto é um guarda-chuva de ações que perpassam vários programas. Os programas de visitação, os programas de atendimento, os programas de publicação, né, digamos, nesse sentido. E a gente, por exemplo, a gente tem um outro programa que chama Sinais na Arte, né, que seria, então, pensar a lógica da língua de sinais, né, do público surdo, usuário de Libras, na apropriação dos conceitos e na transformação do museu como, enfim, uma instituição social que se conversa com o público, né, que se transforma junto com o público, que também faz essa mesma ramificação, né, e que também vai para a curadoria. Então, os curadores, as pessoas que vão conceitualizar as obras, vão pensar nessas relações, né, os arquitetos, as arquitetas que vão fazer as expografias, vão pensar que nesse museu se pense, então, a questão dessa oculocentricidade das obras, nesse padrão muito normativo, de um olhar muito específico, de um corpo médio, frontal. Então, por que não um corpo de uma criança? O Olhar de Perto, por exemplo, pensa em corpos de outras maneiras, não? Olhares que não são apenas esse olhar central, né? Então, o corpo de uma criança usufrui do espaço de outra maneira. Então, esse programa que vai pensar a questão da visualidade acaba chegando em vários públicos, né? A partir disso. Pensando no Brasil, a gente cresceu bastante, a gente tem hoje a Lei Brasileira da Inclusão, a gente já está muito mais avançado também em questão de terminologias, né, que eu acho que é extremamente importante a gente usar as terminologias corretas. A gente tem leis, né, leis mais novas, mas a gente falta muito. Então, assim, falta política pública, falta olhar para as calçadas, para as ruas, para os transportes públicos, para a comunicação. A gente ainda tem um caminho muito grande pela frente, mas a gente já evoluiu bastante. Grande parte dos projetos de acessibilidade nos museus fazem parte dos setores educativos. Se vocês quiserem saber como funcionam esses setores, fiquem atentos no próximo episódio.